Olá, irmãos, graça e paz, e amigos também. Vamos conversar um pouquinho sobre o nosso pequeno grupo de número 189, que foi feito de 11 a 15 de setembro, com o título de Filhos de Deus, tá? Eu diria assim, é uma grande má interpretação que existe no mundo, ainda no mundo hoje, alguns crentes algumas pessoas que falam que todos são filhos de Deus. Não. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz: mas todos que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creram. Ou seja, somos todos criaturas de Deus, mas nós nos tornamos filhos de Deus quando Jesus entra em nossas vidas, quando o Espírito Santo entra em nossas vidas. Para nós refletirmos, irmãos, a salvação é o maior presente de Deus dado a nós. Jesus nos amou e morreu por nós. Quando o aceitamos, temos certeza da vida eterna e precisamos compartilhar essa maravilhosa realidade com os nossos amigos, colegas de trabalho, com os nossos parentes. Então vamos lá, filhos de Deus. O texto que nós vamos ler está em 1 João, capítulo 3, do versículo 1 a 10. Diz assim: veja como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados filhos de Deus, e somos mesmo seus filhos. O mundo não nos conhece porque não tem conhecido a Deus. Meus queridos amigos, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos o que vamos ser. Porém sabemos isto: quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como Ele realmente é. E aqueles que têm essa esperança em Cristo purificam-se a si mesmos, assim como Cristo é puro. Quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é a quebra de lei. Vocês já sabem que Cristo veio para tirar os pecados e que ele não tem nenhum pecado. Assim, quem vive unido com Cristo não continua pecando. Porém, quem continua pecando nunca o viu e nunca o conheceu. Meus filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que faz o que é direito é justo, assim como Cristo é justo. Quem continua pecando pertence ao diabo, porque o diabo peca desde a criação do mundo. E o Filho de Deus veio para isto, para destruir o que o diabo tem feito. Quem é filho de Deus não continua pecando, porque o Espírito de Deus age nele, e não pode continuar pecando, porque o Espírito de Deus age nele e não pode continuar pecando, porque Deus é seu Pai. Esta é a diferença clara entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não faz o que é direito ou não ama a seu irmão, não é filho de Deus. Nós temos uma pergunta que surgiu como dúvida quando eu ministrei esse pequeno grupo, que está no versículo 2, que diz: meus queridos amigos, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos o que vamos ser. Ou seja, nós temos a salvação, nós temos a vida eterna. A palavra de Deus nos garante isso. E isso nos deixa tranquilo, isso nos deixa em paz. Nós temos informações de como que é o céu, uma cidade maravilhosa com ruas de ouro. Nós sabemos que nós não vamos sentir mais dor, que não vamos sofrer, mas nós não temos uma informação detalhada de como que vai ser o nosso corpo, de como que nós vamos viver lá.
É isso que esse versículo quer dizer. Ainda tem algo, tem coisas que nós só vamos saber no dia em que formos transportados para a eternidade. Tá bom? É nesse sentido. E muito importante, irmãos, a interpretação desse texto. Quem vive unido com Deus não vive na prática do pecado. Porque não é possível alguém que tem o Salvador, tem o Espírito Santo dentro dele, continue maquinando o pecado, continua se agradando de pecar. Ok? Então, é isso que nós precisamos entender. A diferença do Filho de Deus para a criatura é que a criatura continua pecando e ela se agrada de pecar, ela se agrada de desobedecer a Deus. Já o Filho de Deus, esse não. Esse agrada ao Senhor e ele se entristece quando ele desagrada a Deus. É muito importante, irmãos, que a gente continue orando por aquelas pessoas que nós temos orado, temos colocado diante de Deus para a salvação. Muito importante que a gente continue convidando as pessoas para os nossos pequenos grupos. Vocês estão vendo, são sempre assuntos bem gostosos, são assuntos muito bons de serem tratados. Então vamos continuar trabalhando, vamos continuar participando dos pequenos grupos. Temos na terça no Periolo, na quarta na igreja, na quinta ou na casa do irmão Nico ou na casa do pastor Luiz. Então vamos continuar trabalhando. Temos um grupo bem grande na igreja, na quarta-feira à noite, principalmente de crianças. Então vamos continuar orando e convidando mais pessoas, mais crianças para os nossos pequenos grupos. Deus abençoe a vida de todos.